Ótimo. A gente tem ouvido muito dentro do movimento espírita uma expressão que tem dado até título a livro chamado Alvorecer de um Novo Mundo, Alvorecer de uma Nova Era, Alvorecer de alguma coisa, mudanças em termos de alteração do planeta. E isso tem chamado a atenção de muitos de nós em função de que esse tem sido um assunto muito recorrente. E muitas vezes a gente não tem tido a oportunidade de parar para poder fazer uma apreciação desses conceitos dentro daquilo que a gente encontra na literatura espírita. Então, o nosso propósito hoje é a gente fazer um mergulho histórico nessa construção para a gente poder entender de maneira mais clara o que se esconde por trás desses conceitos que vêm se tornando assim tão frequentes na nossa literatura espírita. Então, fala-se muito de uma nova era, como se existissem eras, em que se existissem ciclos, períodos, e que esses períodos tivessem, portanto, um tempo de história para acontecer e depois o começo de uma outra história. E a primeira pergunta que se impõe dentro dessa questão é: por que que os mundos fazem esse processo de evolução? Por que que Deus não criou os mundos já separadinhos? Olha, esses aqui vão ser os mundos mais difíceis, aqui vão ser os mundos mais ou menos, aqui vão ser os mundos melhores, e aqui vão ser os ótimos. Por que que existe progressão de mundo? Qual é o sentido e aonde a doutrina espírita se baseia para dizer que os mundos progridem? Isso se deve a dois princípios. Um é o princípio da chamada lei do progresso e o segundo é a lei do menor esforço. O que faz os mundos progredirem é a junção desses dois princípios, a lei do progresso e a lei do menor esforço. Imaginemos que os espíritos fossem como se assemelhassem a sementes que são colocadas num campo para que elas germinem, ou que elas fossem, os espíritos fossem assemelhados a ovos que são colocados dentro de uma estufa para que eles possam então dar origem aos pintinhos. Vamos imaginar que os ovos estão colocados na estufa e o tempo de maturação de cada ovo é diferente. Tem uns ovos que amadurecem mais cedo. E quando o pintinho nasce, ele tem que comer, ele não pode ficar naquele ambiente. Então, quando o pintinho racha a casquinha do ovo para sair, você tem que ir lá, chegar e dizer: olha, aquele pintinho nasceu. Tira esse pintinho e leva para o local onde tem a ração, onde tem água. Porque os que estão nos ovos não precisam de ração nem água. Basta o calor que eles vão naturalmente sair dos ovos, não é? E aí a gente vai tirando dessa grande partida de ovos aqueles que nascem primeiro. A gente vai retirando os que vão nascendo. Mas vai chegar um momento em que uma grande quantidade de ovos vai eclodir ao mesmo tempo. Alguns vão eclodir antes e você vai tirá-los. E vai chegar um momento em que a quase totalidade dos ovos vai tudo eclodir no mesmo momento. Quando todos esses ovos eclodirem juntos, o que é mais barato de fazer? É você deixar os pintinhos onde estão e levar a ração para onde eles estão e tirar os ovos que não eclodiram e colocar numa outra estufa. Faz sentido o que eu estou dizendo? É esse que é o sentido da progressão dos mundos. Por que que os mundos progridem? Os mundos progridem porque os espíritos progridem. Os espíritos avançam. E nesse grande mecanismo de avanço, a literatura espírita nos fala que existe um ritmo de evolução que alguns espíritos desenvolvem, que é mais rápido do que a média do planeta onde eles estão. Como um aluno que no meio do ano aprende toda a lição do ano
e a professora pode dizer, vamos passá-lo para o ano seguinte, porque ele já não tem mais o que aprender aqui. Então você transfere o aluno para uma série seguinte, você transfere o aluno para o ano que vem. Então você retira um indivíduo que se apresentou melhor do que a turma para que ele se desloque para um outro grupo. Então, isso existe. E existe um outro fenômeno que é quando a turma avança até o final do ano e alguns não conseguiram acompanhar, o que é que você faz? Aquela turma passa a se chamar a nova série e aqueles que não acompanharem vão repetir a história daquilo que aconteceu com eles durante o ano, porque não conseguiram aprender. Então, o que é que promove o processo de evolução? A transformação dos espíritos. A bem da verdade, e sendo bem sincero, se a gente fosse pegar no rigor da coisa, não há, na verdade, uma progressão no sentido lato do mundo. Quem está progredindo é a população do mundo. São os espíritos do planeta que estão em processo de mudança. É lógico que os planetas, geologicamente, eles evoluem. A Terra já foi bem mais quente do que ela é hoje, ela tinha outro tipo de animais, mas os ciclos geológicos aí são muito mais largos do que os períodos que a gente está discutindo sobre a questão do desenvolvimento dos espíritos em si. Por isso é que a gente vai perceber que nessa leitura de progressão dos mundos habitados, como Kardec coloca, nós vamos entender a existência, portanto, de uma migração, de um processo de desenvolvimento a partir daquilo que os espíritos experimentam nas suas existências. Então, dentro desta visão que a doutrina espírita nos oferece, fazendo uma leitura daquilo que a obra básica nos apresenta, a gente pode perceber que existem 7 tipos de mundos. E alguém vai dizer, epa, são só 5, afinal de contas, é só 5 que tem no Evangelho segundo o Espiritismo. É verdade, só tem 5, mas são 7. Tem 5, mas são 7. Por quê? Porque o capítulo 3º do Evangelho segundo o Espiritismo fala sobre os chamados mundos habitados. Mas tem mundo que não é habitado. Nem todo mundo é habitado. O primeiro tipo de mundo que a gente poderia considerar dentro desse processo evolutivo é intitulado na literatura espírita pelo número de mundos transitórios. Não confundir mundos transitórios com mundos em transição. Mundos transitórios são mundos que aparecem no Livro dos Espíritos apenas, eles não aparecem no Evangelho segundo o Espiritismo, porque não são habitados. Pergunta 234, 235, 236, o Livro dos Espíritos vai apresentar para nós essa circunstância. Mundos que são chamados de transitórios. E por que esse nome? Porque os espíritos não habitam nele, os espíritos transitam nele. Eles vêm, param, pousam, ficam por um tempo, seguem para outro lugar. Não há encarnação nesses mundos. São mundos que não se prestam para a encarnação dos espíritos. Não existe uma organização da matéria orgânica que permita a encarnação dos espíritos, ainda. Os mundos transitórios são o período que, quando a gente comenta na chamada das eras geológicas, é o período pré-cambriano. É o período que está anterior ao surgimento da vida orgânica. O período pré-cambriano é o período onde não tem vida orgânica, não tem nada. E a Terra já foi, sim, um período bastante longo, um planeta sem vida orgânica.
quando a gente se debruça sobre as obras de biologia, quando a gente começa a ver a história do planeta Terra, a gente vai saber que a Terra, ela tem, segundo aquilo que a ciência oficial nos coloca, 1, 2, 3, 4,5 bilhões de anos. 1 bilhão, 2 bilhões, 3, 4 bilhões e meio. Então, a gente teria, na verdade, de história, 4,5 bilhões de anos. E a vida orgânica surgiu no último bilhão. Então, nós temos mais tempo como mundo inorgânico do que como mundo orgânico. Houve muito mais tempo no qual a Terra se organizou para o surgimento da vida do que o momento em que a vida surge. A vida surge há 1 bilhão de anos atrás, com o surgimento na Terra das primeiras estruturas orgânicas, as chamadas algas azuis. São as primeiras expressões de vida orgânica na Terra. E antes disso? Antes disso, nós estávamos num processo de preparação da vida orgânica. Nós temos um grande pesquisador russo da década de 30, que em 1935 ele publicou um trabalho chamado Teoria Heterotrófica da Origem da Vida. Esse trabalho fala como foi que a vida inorgânica se transformou em vida orgânica. Então a gente só tem vida orgânica nesse último período aqui de 1 bilhão de anos. Esse é o primeiro tipo de mundo, mundos transitórios. E os mundos transitórios, eles estão ali numa condição inicial, na expectativa de que modificações biológicas possam acontecer e que venham a produzir a condição de surgimento da vida orgânica. Então, esse aí seria o primeiro tipo de mundo, que eu nem vou chamar de mundo 1, vou chamar de 0, porque não tem vida orgânica mesmo. Então, vamos deixar como 0, para a gente poder numerar conforme aparece no Evangelho segundo o Espiritismo, os primeiros mundos chamados de mundos primitivos. Mundos primitivos é pré-história, para ser simples e direto. O que é um mundo primitivo? É um mundo com a pré-história. Então, aquele período da edificação, da evolução anímica, da formação dos seres, daquele natural processo de evolução que aconteceu antes do surgimento da criatura humana, aquela etapa, o período do finalzinho, né, desse período primitivo, onde aparece o surgimento do homem em 2 etapas conhecidas na biologia, o período do chamado Paleolítico, que é um período antigo, aonde surgiram as primeiras expressões de hominídeos, e depois o Neolítico, que a ciência consegue enxergar que houve uma mudança muito interessante aqui, sabe? O Paleolítico é um período longo de pouca evolução, pouco crescimento, os homens primitivos só com ferramentas bastante rudimentares, muito frágeis, evoluindo muito lentamente, e um período mais curto chamado Neolítico, que o homem pré-histórico faz uma evolução incrível nesse período, descobre a agricultura, começa a construir casas, se organiza em clãs. A agricultura, gente, é um período fantástico, porque antes da gente conhecer a agricultura, né, Gilberto? Antes de descobrirmos a agricultura, a gente corria atrás de comida. A gente andava atrás de comida, então nós éramos nômades. Andava de um lado para o outro. Como é que eu posso fazer casa se eu sou nômade? Como é que eu posso ter noção de território se eu sou nômade? Não tem como. A descoberta da agricultura foi um negócio, uma revolução no planeta. Descobrir que aquela peçinha que eu comi, aquela coisinha que eu comi, se eu colocar na terra a semente, vai dar origem a uma árvore que amanhã vai dar a fruta que eu comi. Pode parecer fácil, mas é difícil entender isso. Tente explicar isso para um gato.
Ele não vai entender. Então, o homem primitivo tinha muita dificuldade para dizer, olha só, está vendo essa semente aqui? Então, os estudiosos dizem, né, que isso surgiu porque eles levavam trigo dentro das bolsas de couro para comer, e elas eram úmidas, e o trigo germinava dentro da bolsa. Não sei de onde eles descobriram isso. Aí isso, olha, germinou. Aí alguém teve a ideia, bota no chão. Aí, olha, deu aquilo que a gente comeu, deu. Então aí eles começam a fazer a ideia da agricultura. A agricultura vai mudar tudo, porque eu não preciso mais caminhar, eu posso ficar num lugar. Se eu posso ficar num lugar, eu posso fazer minha casa, eu posso ter noção de território. Aí eu tinha um cara que comandava aquele clã, comandava aquela tribo. Então há uma mudança muito significativa na história da humanidade a partir do Neolítico, com essas descobertas incríveis. As ferramentas mudam. Em vez de ser uma pedra lascada, passa a ser uma pedra polida. Não é nada, mas já é muita coisa, tá? Daí alguém inventou o imposto. O imposto. Quando alguém comandou ali. Ah, sim, é. Aí vem o poder, né? Aí vem as estruturas de poder, vieram as guerras, porque esse território é meu, aquele território é seu, não pode entrar aqui, essa comida é minha, você não pode comer esse rio é meu. Aí começou o problema do poder. Mas no sentido da evolução, foi impressionante o que a gente conseguiu nesse período chamado Neolítico. Ele marca uma mudança muito forte nesse período do chamado mundo primitivo. E segundo aquilo que a doutrina espírita nos fala, existe um segundo período, um segundo tipo de mundo, que são chamados mundos, o tipo 2, né? Tipo 1 primitivo, os mundos de provas e expiações. Qual é a diferença entre os mundos primitivos e os mundos de provas e expiações? Os mundos primitivos eram primitivos. E os mundos de provas e expiações eram de provas e expiações. Os mundos primitivos, a estrutura de poder era muito frágil, as ferramentas não existiam direito, era tudo muito complicado. Mundo de provas e expiações, esse aqui, na obra de Allan Kardec, nós encontramos 7 características que está contida na obra básica, no capítulo 3º, logo nos itens que se referem ao item 14 e 15, que falam de mundos de provas e expiações, nós vamos encontrar informações muito preciosas sobre isso aqui. E aí, as 7 características que Kardec coloca, ele diz que mundo de provas e expiações, os seus habitantes são muito inteligentes. O que é uma diferença em relação ao anterior, né? Porque o mundo anterior, o mundo primitivo, os seus habitantes não eram inteligentes. Esses não, eles são inteligentes, eles conseguem construir engenhos interessantes, eles conseguem usar a inteligência para fazer coisas inacreditáveis. Então, é a primeira característica, que é, de certa maneira, a grande diferença entre os mundos primitivos e os mundos de provas e expiações, é a inteligência. Esse pessoal do mundo de provas e expiações tem uma inteligência incrível. Segunda característica deles, são maus. Eles podiam, né? Mas sabe o que acontece? Mas é complicado, porque assim, é difícil, gente, porque você descobre uma coisa, você descobre um território que é um território que planta melhor, que colhe mais e tem uma água mais pura. O primeiro movimento da pessoa diante daquele que sabe menos do que ele é querer explorar, senão não é negativo, senão não tira isso aqui não. Então havia muita disputa. O mundo de provas e expiações é um mundo de muita disputa, porque quem tem mais capacidade tenta tirar de quem tem menos.
É só a gente ver como acontece no mundo animal. Você tem, digamos assim, uma matilha de cães, aí tem um cão que é o cão alfa. Então, esse cão alfa, ele é o comandante daquele grupo. Ele é o alfa ali. Quando aparece algum outro macho que começa a crescer, ele vai querer desafiar o líder. E o que é que vai acontecer? Eles vão brigar. E o macho alfa vai bater no outro. E ele vai ter que ser expulso da matilha, porque ele não vai sobreviver de dentro, ele vai matar se ele ficar ali. Então ou ele se submete ao poder do macho alfa, ou ele tem que sair, ele tem que ir embora. Tem poucas alternativas. E aí aparece um outro que desafia o macho alfa, ele também machuca e assim vai, até que o alfa envelhece. E vai ter um dia que alguém vai desafiá-lo e o macho alfa vai perder. E esse será o novo alfa. Percebe como existe uma ancestralidade na nossa construção animal de poder, em que os que têm mais capacidade, eles de certa maneira exploram, eles machucam, eles oprimem os que têm menos. É uma característica que nasce da animalidade da criatura humana. E a nossa ancestralidade, ela vem disso. Nós temos uma herança ancestral dessa natureza. Se nós formos pegar as espécies de onde nós viemos, foi assim que aconteceu. Os nossos ancestrais, eles viviam em bandos, mas também tinha o alfa no nosso bando que machucava os outros. É só observar como vivem os chimpanzés, os gorilas, os orangotangos e o gibão, que são os antropóides, que são mais parecidos com a espécie humana, para a gente ter uma noção de como é a formação da nossa estrutura social primeira, lá atrás. Então, eles eram inteligentes e eles eram maus. Como eles eram inteligentes, eles fizeram sociedades complexas. Eles fizeram sociedades complexas. E por isso, eles construíram uma sociedade bastante cheia de regras, com hierarquias, uma coisa muito bacana. Mas como eles são maus, eles construíram uma sociedade perversa. Então, esse é um resultado da nossa característica de mundo de provas e expiações. Os mundos de provas e expiações, eles tendem a criar estruturas sociais violentas, agressivas, exclusivas, que são resultado desse movimento do egoísmo, do orgulho, que move o sentimento dos mundos de provas e expiações. E a quarta característica deles, além dessas três, eles são espíritos indiferentes à dor dos outros. Eles conseguem dormir tranquilamente, sabendo que alguém vai morrer de fome. Vai morrer, mas antes ele do que eu. Então, os mundos de provas e expiações têm como característica espíritos com esse tipo de perfil. Inteligentes, maus, constroem sociedades perversas, mas são indiferentes à dor dos outros. Para conseguir sobreviver com tudo isso, eles têm algumas estratégias que eles utilizam. Então, nessas estratégias que eles têm, uma delas é uma espécie de religiosidade que não é espiritual, é uma religiosidade material. Então eles desenvolvem um mecanismo de crença onde o interesse pessoal se sobrepõe ao interesse espiritual. Será que eu estou confundindo vocês, eu quero dizer? Mas nos mundos de provas e expiações, as religiões geralmente querem coisas materiais. Ó Senhor, me dê uma casa boa. A gente não pede tanto as coisas espirituais. Tem um texto no Antigo Testamento que é o texto de Jó, é uma parábola. No texto de Jó fala que... Vocês conhecem a história de Jó, né?
vou contar para vocês rapidinho. A história de Jó é uma aposta entre Satanás e Deus. Isso é uma parábola. Deus e o Satanás estão conversando, aí diz assim, Satanás diz, na terra não tem ninguém que suporta se eu fizer pressão em cima da pessoa. Aí Deus diz assim, não, tem um cara lá que ele é capaz de suportar. Quem? O Jó. Jó? Se eu colocar pressão em cima do Jó, ele não vai suportar. Não, Jó você pode. Quer fazer uma aposta como o Jó aguenta? Bora apostar. Só não pode matar o Jó, o resto está tudo liberado. E o Jó não está sabendo. Quer dizer, eles estão fazendo a aposta e o Jó não está sabendo da história. E o Jó é um homem próspero, ele tem camelos, tem boi, tem cabrito, tem ovelha, ele tem 10 filhos, esposa. Num dia só, pega fogo os campos do Jó, uma bola cai do céu e mata todos os 10 filhos de uma vez só, a esposa fica. Cai em cima dos 10 filhos, todos os animais morrem. E o Jó fica sem nada. Só fica com a esposa. E a esposa dele diz assim, amaldiçoa esse teu Deus. Quando ele tem a notícia do que aconteceu, ele diz, Deus deu, Deus levou, louvado seja Deus. Pronto. E a mulher dele fica louca. Você tem que amaldiçoar esse seu Deus. Porque seu Deus levou tudo de você, mas foi ele que deu, ele levou porque era dele, não é meu, ele levou, e assim vai, a vida dele, meu Deus, ele fica numa situação, os amigos visitam, e instigam, vamos embora, blasfema, não, e o Satanás sempre rondando, sabe, para ver, e nada do Jó blasfemar. Aí o Satanás tem uma ideia, eu vou dar uma doença para ele, vai cobrir a pele dele de uma casca grossa, e ele vai ficar todo coberto dessa casca. Aí ele vai reclamar. Aí aquela doença cobre a pele do Jó, um couro, um negócio grosso. Aí o Satanás vai um dia lá para visitar, para ver como é que estavam as coisas. É uma parábola, gente. Aí ele encontra o Jó deitado em cima de uma carroça cheia de estrume, com um caco de telha na mão, raspando o couro grosso que nasceu na pele dele, dizendo, ó Senhor, obrigado por quereres experimentar o teu servo. Aí o Satanás disse, não, isso aí eu não aguento mais não. Aí perde a aposta, aí Deus devolve tudo para Jó. Os campos voltam a florir, ele volta a ter propriedade, os animais... E ele tem 10 filhos de novo, assim, como se filho fosse um negócio, 10 lá, não, 10 de novo. E desses 10, 7 eram homens e 3 eram mulheres. E as 3 mulheres foram as mulheres mais bonitas que a terra já conheceu. Uma parábola. Porque não pode, é porque não passou em Campo Mourão. Então Jamima, Késia e Keren Hapuk eram as 3 filhas de Jó. Então assim, a religiosidade do mundo de provas e expiações é uma religiosidade muito material. Quero muitas coisas materiais, quero muito riqueza, eu quero muitas coisas que o mundo tem. E pouca preocupação com os aspectos morais. Isso é uma característica, e muitas vezes a própria descrença também toma o mundo de provas e expiações. Sexta característica, eles são endurecidos. O que significa ser endurecido? Difícil de mudar. Eles não mudam com facilidade, as coisas acontecem e eles não mudam. Tem uma história de judeu que conta, que mostra bem isso. Um judeu morando em Jerusalém, que é um local que tem péssimo local para estacionamento, que é muito carro e não dá para estacionar direito.
E ele tinha uma reunião, e ele precisava ir para essa reunião, tinha que estacionar o carro para poder descer e não conseguia vaga. Ele começa a rodar, o horário da reunião chegando, ele desesperado, meu Deus, e agora? Eu tenho que conseguir uma vaga, E no desespero dele, quando o sinal fecha, ele diz, Senhor, eu preciso de mais para essa reunião. O Senhor tem que me ajudar, eu preciso de uma vaga, Se eu conseguir uma vaga, eu juro que a partir de hoje eu vou cumprir todos os mandamentos, eu vou ser o judeu mais observador da lei, são 613 mandamentos, eu vou cumprir tudo, eu vou fazer tudo direitinho, não vou descumprir nada, eu serei o mais, mas Senhor, eu preciso de mais, isso é importante para o meu emprego, eu preciso dessa vaga, Senhor. Aí o sinal abriu, quando ele engatou a marcha, tinha uma vaga bem depois assim do sinal. Aí disse, Senhor, pode cancelar que eu já achei a vaga. Sabe? Então os espíritos endurecidos são uma característica do mundo de provas e expiações. Eles passam por sofrimento, eles não se transformam, eles choram, mas eles não se transformam. Eles passam de uma encarnação para outra, mas eles não. É difícil, porque são almas extremamente agarradas ao seu ponto de vista, elas têm muita dificuldade de mudança, passam por dores terríveis, não se predispõem a mudar. Então, são espíritos endurecidos. E a última das características, diz lá Kardec, que eles são exóticos. Eles são exóticos. Não é que eles são exóticos, no sentido que eles se vestem de maneira diferente, né? Nossa, pessoal, exótico. Essa moça tem uma beleza exótica, né? Não, esse exótico é porque exótico significa de outro lugar. Eles migram de outros lugares. É comum, porque eles são tão endurecidos que o tempo de transformação acontece, eles não se transformam, eles vão migrando, de mundo para mundo, vivendo experiências assemelhadas, mas eles não se transformam. Isso é o mundo de provas e expiações. Eu vou apagar isso aqui. E, além dos mundos de provas e expiações, existe uma terceira etapa que se segue a segunda, que é chamado na literatura espírita pelo nome de mundos de regeneração. Mundos de regeneração seria como se nós fôssemos fazer, considerando transitórios o 0, mundo primitivo é o 1, mundo de provas e expiações seria o 2, mundo de regeneração seria o 3. O 4 são os chamados mundos ditosos. Está tão longe de nós que a gente não vai nem perder tempo com ele. E os 5 são os mundos celestiais. Está tão longe mesmo que esse aqui eu não vou nem falar nada, celestiais. Mas didaticamente, na obra de Allan Kardec aparecem esses 5. Aonde o mundo primitivo prevalece a natureza ainda animal do homem, mundo de provas e expiações, o mal ele sobrepuja o bem, nos ditosos o bem sobrepuja o mal. Então, se nos mundos de provas e expiações o mal sobrepuja o bem e nos ditosos o bem sobrepuja o mal, no regeneração é porque está empatado, então não há uma predominância dos dois. E os mundos celestiais são mundos extremamente evoluídos, marcados por espíritos muito, nem vou discutir, vamos ficar na discussão desses mundos de provas e expiações e do mundo de regeneração, que curiosamente, também na obra de Allan Kardec, tem 7 características que definem um mundo de regeneração. Do mesmo jeito que tem 7 para o mundo de provas e expiações, também tem 7 para o mundo de regeneração. Aí a gente diz assim, meu Deus, deve ser alguma coisa cabalística, né? 7,
7 são os dias da semana, né? 7 são as notas musicais. 7 são os pecados capitais. 7 são os buracos da cabeça. 7 são... Pode contar que está 7. 7 são os anões da Branca de Neve. Não sei se vocês sabem, mas os 7 anões são os 7 pecados capitais. Depois vocês comparem em casa, vocês vão achar. 7 são as horcruxes do Harry Potter. São 7 também. 7 é um monte de coisa. E aqui também é 7, mas é 7 porque a gente vai, no texto tirando, vai... Aí deu mais do que 6, mas não chegou a 8. Então é por isso que é 7. Não tem nada de cabalístico aqui não, tá? É porque está no texto. Primeira característica do mundo de regeneração. Atenção para a primeira característica. O corpo é igual ao de provas e expiações. O corpo dos espíritos que habitam o mundo de regeneração. Olhando assim é igual. O corpo é igual. É a mesma estrutura. O hardware é o mesmo. O software que é diferente. O hardware é o mesmo. Então, tem a mesma estrutura orgânica. Só que a predisposição do indivíduo é diferente. Muito bem. Segunda característica. Não é um mundo superior. Não é superior. Superior é ditoso e celestial. Mundo de provas e expiações e mundos primitivos são mundos inferiores. Mundos ditosos e celestiais são mundos superiores. E a regeneração é no meio termo. Então, e não é um mundo superior. Ok? O corpo é o mesmo. O mundo não é um mundo superior. E a terceira característica que colocam lá, os espíritos colocam para Kardec, é que embora o corpo seja o mesmo, o mundo não seja superior, é um local de alívio. É um local de alívio. Por quê? Porque a grande diferença do mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração é que no mundo de regeneração os espíritos estão querendo acertar. Essa é a diferença. É uma sociedade em que os indivíduos estão querendo acertar. É isso que muda. Se, grosso modo, a reunião que nós estamos fazendo aqui, ela pode muito bem representar o mundo de regeneração. O corpo é igual, não é um mundo superior, mas se alguém esquecer um relógio na cadeira, se alguém esquecer um celular no banheiro, ninguém vai levar. Olha, esqueceram um celular no banheiro. É isso que é um mundo de regeneração. É um mundo onde as pessoas estão interessadas em ser melhores. Observe que o nome do mundo não é mundo de regenerados. Porque mundo de regenerado é o mundo ditoso. Isso aqui é o mundo de regeneração. É nesse mundo que nós vamos verdadeiramente aprender a ser bons. No mundo de regeneração, nós entramos ainda muito parecido com o que somos. E nós vamos para os mundos ditosos, que aí sim a estrutura orgânica é diferente. Vai ter um monte de mudança aí do ponto de vista biológico para a gente chegar no mundo ditoso. Mas essas 3 características, que o corpo é igual, que o mundo não é superior e que aqui é um local de alívio, elas são muito importantes, porque elas já mostram uma diferença muito significativa de uma sociedade de provas e expiações marcada pela violência, por uma série de coisas. Por que é um mundo de alívio? Allan Kardec diz que nesses mundos não haverá o processo de expiações coletivas como a gente vê na Terra, sabe? Aquela quantidade enorme de pessoas passando por dificuldades coletivas. Não, as coletivas elas não têm mais existência. O homem terá
vencido as doenças, terá retirado a fome, terá vencido a guerra. Então, essas... Vocês ficaram tristes quando souberam que... É porque repara, gente. Não, mas repara, às vezes a pessoa diz assim, eu acho que ano que vem a gente já entra em regeneração. Para entrar em regeneração não pode ter fome, né? Não é nossa, estou com uma fome, não é essa fome. Fome a gente vai ter sempre. Uma fome, tenho que chegar em casa, estou com fome. Essa vai ter. O que se fala de fome é a fome no sentido de drama social. Então a gente terá aprendido a dividir. Então isso é uma. E não pode existir guerra, gente. Como é que vai ter guerra no mundo de regeneração? Então você pensa assim, quanto tempo demora para a gente terminar com a fome no planeta? Se quiser terminar hoje, pode, tá? Só depende de nós. E quanto tempo demora para a gente acabar com a guerra? Ou seja, a gente só não está em regeneração pelo mesmo motivo que o sapo não lava o pé. A gente só... Porque repara, o corpo é o mesmo. O corpo é o mesmo. E o que muda é a disposição da sociedade. Só depende de nós. Nós já temos toda a tecnologia. Nós temos tecnologia. No começo do século XX, era difícil dizer isso, porque a gente não tinha descoberto ainda, Gilberto que sabe, os fertilizantes que foram uma coisa, não é isso? Que multiplicaram assim, qual foi a melhor medida para acabar com a fome? Foi isso? Não, foi os fertilizantes que explodiram a capacidade produtiva do solo, que conseguiram produzir de maneira imensa a melhoria genética. Nossa, o que a gente conseguiu caminhar, hoje nós já temos comida para alimentar o planeta. A gente só não faz igual o sapo. Só por isso. Mas nós teríamos plenas condições de fazer. É lógico que não é só guerra e não é só a fome, tem outras coisas também, não é? Desrespeito ao meio ambiente, não dá para a gente dizer que a gente é um mundo de provas e expiações com desrespeito ao meio ambiente. Não dá, gente. Não dá para ir. A gente não vai para frente desrespeitando o meio ambiente. Tá? Então tem que acabar com os lixões, a gente tem que aprender a ter aterro sanitário em tudo que é lugar, aprender a ter... Então às vezes as pessoas dizem assim, não, vai ser no ano de não sei quando, não acreditem, não acreditem. No item 267, parágrafo 8º do Livro dos Médiuns, anota aí, Kátia, item 267, parágrafo 8º, Allan Kardec escreve assim, reconhece também os espíritos pela facilidade com que predizem data. Predizem datas. Os espíritos, quando muito, nos indicam algo que possa acontecer sem precisar datas. Ponto. Toda previsão com data marcada tem indício de mistificação. Allan Kardec, Livro dos Médiuns, item 267, parágrafo 8º. Então esse negócio de dizer que vai ser em 2012, não foi. Não era 2012, era 2000. Depois teve até filme, né? 2000. Em 2000, teve gente que juntou madeira porque a eletricidade não ia funcionar. Nossa, nem o bug do milênio aconteceu. Aí, 2012, não, aí vai. 2012 vai ser. 2012, que era o calendário maia, né? Sabe por que tinha um problema do calendário maia? Vou contar para vocês. Nós, ocidentais, a gente faz assim, olha, eu já percebi que tem o dia e tem a noite. Aí criou o dia. Percebemos que a lua tem 4 fases, criamos o mês. E percebemos que tinha as estações do ano, fizemos o ano. Mas a gente não conseguiu enxergar uma outra medida maior do que o ano em termos climáticos. Mas os maias acharam. Eles disseram que a cada 20 anos tem uma
repetição do mesmo tipo de clima. E a cada 400 anos também, não sei como é que eles conseguiram descobrir, mas tem que olhar pelo menos uns 10, 400 para você tirar uma lógica, né? Mas eles criaram lá um ticum, baticum, que era o processo do ano e depois o conjunto de 20 e o conjunto de 400. E do mesmo jeito que a gente tem uma folhinha que termina no 31 de dezembro, eles também fizeram o calendário porque fechava o calendário deles. Mas igual a nossa folhinha que fecha para começar outra igual, o deles também fechava um ciclo para começar o outro. E o pessoal, olha, o fim do calendário maia é o fim do mundo. Não, é porque o cara foi escrevendo até uma data, tinha que escrever o resto para frente. Então em 2012 era aquela loucura, o mundo vai acabar, vai. Teve gente que comprou carro para não pagar. Não deu certo, não. Não deu certo. Não deu certo. Foi? Busca preciso. Depois veio 2019. Esse 2019 tem uma fala do Chico num programa Pinga Fogo Verdadeiro. Ele fala assim: 2 séculos após a publicação de O Livro dos Espíritos é um tempo bom para que a humanidade já possa refletir. Gente, 2 séculos é 2 séculos, não é 200 anos, 0 meses e 0 dias. E as pessoas são 2 séculos. Então, 1857, mais 200 anos, 2057. E o 2019 é porque ele também teria dito que 50 anos depois do homem ter chegado à Lua, também era um tempo que, se o homem não tivesse guerreado numa guerra mundial até 50 anos após a chegada do homem à Lua, também era um indicativo de que a humanidade teria passado por uma boa prova. Mas ele está dizendo assim: olha, se em 50 anos a gente não entrar num conflito mundial, é um amadurecimento da diplomacia. Eu posso dizer isso hoje. Eu posso dizer assim: se o conflito que nós temos hoje em Gaza, que é um conflito superlocalizado em Gaza, não atrair todas as nações árabes para o conflito, que vai provocar a entrada dos Estados Unidos e que vai provocar a entrada da OTAN, que vai fazer com que a Rússia e a China entrem também, construindo com isso um conflito de ordem mundial, o mundo terá dado um grande passo em diplomacia. Que a gente conseguir resolver o problema, não deixar com que aquilo avance muito, ajeita, acerta o que tem que ter, para a gente poder sair dessa condição. Isso é um indicativo de progresso, porque se fosse outra época já tinha estourado tudo já era para ter estourado tudo. Então há algumas coisas que estão acontecendo que são realmente indicativas de melhoria. Muito bem. Além dessas 3 características que estão do lado de fora do ser humano, né, que é o corpo que não é ele, o mundo que não é ele e ser um alívio que não é ele, existem 3 características para dentro do ser humano. Característica número 4. Característica número 4 é: nós não iremos para o mundo de provas e mundo de regeneração enquanto a humanidade não se aproximar de Deus e suas leis. Então, essa ideia de querer construir uma sociedade sem Deus não vai levar para o mundo de regeneração. Pode esquecer. A ideia de desconstruir religião, desconstruir templos religiosos, atacar religiões, tentar ridicularizar a fé, não vai levar a um bom resultado. O homem tem uma necessidade imperiosa de Deus. Nós temos sede de Deus, muita sede. Nós temos tanta sede de Deus que olha só o que aconteceu. Nos últimos 200 anos, a humanidade vem vivendo um fenômeno que ela nunca viveu no Ocidente, que é a negação da religião. Desde a Revolução Francesa, a gente vem tendo só pensadores que constroem uma ideia de que o espiritual não existe, o mundo é só matéria, que a religião é um instrumento de dominação. E a gente até entende, porque realmente a religião cometeu muito abuso, matou gente na fogueira, torturou, fez um monte de absurdo. É verdade.
Quando a filosofia e a ciência têm raiva da religião, a gente tem que entender, dizer, não, eu entendo vocês, realmente foi um absurdo. O que foi produzido dentro da Europa durante mais de 1000 anos foi um negócio absurdo. Inquisição, perseguição, os bastidores, os porões onde as pessoas eram torturadas, em nome de Deus, realmente não tem sentido. Isso dá razão a eles. Só que Joana de Ângeles, no livro Libertação do Sofrimento, capítulo 2, diz que o problema não é a religião, é o fanatismo religioso. E se tivesse que combater, tinha que combater o fanatismo e não a religião. Mas a Revolução Francesa, ela extirpou de uma vez a religião por inteiro e levou junto uma coisa que ela nunca poderia ter tirado, que era a espiritualidade do homem. O homem não vive sem espiritualidade, ele vive sem religião, tranquilo. Sem religião vive fácil, mas sem espiritualidade ele não vive. E eu vou provar. Quando nós ficamos sem religião e sem espiritualidade, a sociedade ficou num nível tão perturbado que nós criamos um negócio que nunca existiu antes, que era para poder suplantar no homem um instrumento de consolo, porque sem Deus não estava dando para levar. Aí nós criamos um negócio chamado autoajuda, que diz a mesma coisa que a religião, só que não pode usar Deus. Aí diz assim: o universo conspira a nosso favor. Mas não pode dizer Deus está cuidando de nós, não. Quer dizer, o universo conspira a nosso favor. Aí fala que a gente tem que perdoar para poder se harmonizar com o universo, né? Senão você fica em desarmonia com o universo. São estratégias que atingem um objetivo porque o homem precisa disso, né? Mas a ideia da negação de Deus é um grande problema. E nós não iremos para uma sociedade melhor sem que a gente consiga se conectar a isso. Todas as iniciativas que existem, que tentam negar o espiritual do homem, que conspiram contra as religiões, que tentam atacar todas as perspectivas de construção de uma sociedade onde Deus esteja na referência das nossas existências, estão desalinhadas com o progresso da humanidade. Todas as ideologias que tentam desconstruir a existência de Deus e do espiritual, está desalinhado. Característica número 5, está lá no livro Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, item 17, parágrafo 1º. Isso aqui, está no parágrafo 1º. Principalmente isso aqui. Próxima característica, tem que ter uma sociedade equânime. Não dá para querer ir para uma sociedade de regeneração com desigualdades sociais. Não vai. Então, do mesmo jeito que não vai sem Deus, também não vai sem partilha. Então, você tem que ter um ouvido para um lado. Tá certo, Kátia? Mas tem que ter um ouvido para o outro. Os dois estão certos, tá? Cada um do seu jeito. O que a gente acha é que só um lado está certo. Não, tem que ter Deus, tem que ter Deus. E o outro, não, tem que partilhar, tem que partilhar. Tá certo, é. Tem que partilhar, mas tem que ter Deus. Tem que ter Deus, mas tem que partilhar. Nós temos que ter esse processo de partilha. Senão não vai. E eu não estou inventando. Pode pegar Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, item 17, primeiro parágrafo, no finalzinho do primeiro parágrafo está escrito isso. Esse aqui, por sinal, é o finalzinho. O último período do primeiro parágrafo é sobre Deus e suas leis. Sexta característica. O homem precisa vencer 4 imperfeições morais, que são como se fosse o ópio da criatura humana. É como se fosse a droga que a gente usa. É o ópio. O ópio é aquela droga que as pessoas... Mas eu estava já... O ódio... Não. Você estava iluminando. É o ódio, a paixão, a inveja e o orgulho. Muito bem. Queria ter um filho assim. Eu culpei você na tua palestra.
Ah, foi? Nós temos que vencer essas quatro imperfeições: o ódio, a paixão, a inveja e o orgulho. E tem uma sétima, que é a mais preocupante de todas. A sétima é a seguinte: estando no mundo de regeneração, nada garante que não possa voltar para o mundo de provas e expiações. Não é linda essa parte? Essa parte é mais bonita. Nós podemos ir para um... Sim. Não tem lógica. Você tem toda essa evolução. Pois é, né? Sabe por quê? Porque às vezes a gente não se adapta. Daqui a pouco, no próximo bloco, eu vou comentar sobre isso. Você vai ver. Aí você vai dizer, é verdade, tem sentido. Daqui a pouco, se Deus permitir. Tá certo? Então, essas são as características do mundo de regeneração. E agora a pergunta que está faltando. Eu disse que eram 7 mundos. Só tem 6 do quadro. Cadê o 7º? Não falei 7? Transitórios, mundos primitivos, mundos de provas e expiações, regeneração, ditoso celestial, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Está faltando 1. Qual é o que está faltando? Pergunto: como foi que a Terra saiu de mundo primitivo para provas e expiações? Como foi? Que dia foi que ela mudou? Vocês não sabem? O dia? Ela sabe que o mundo Dia, mês e ano. Ela sabe o mundo que está faltando, a Silvinha sabe. Não, mas qual foi? Eu quero saber primeiro qual foi o dia, mês e ano que a Terra saiu de mundo primitivo. Saiu do Neolítico e entrou na história. Quando foi? Que dia foi? Não diga que não tem. Não tem. Não tem, não existe, não tem. Não tem. Porque essa mudança, ela não se dá ao mesmo tempo na Terra inteira. Ela vai um pedaço aqui, mas outro pedaço não vai. Um pedaço foi. A história oficial, ela considera que a mudança de pré-história para a história acontece quando vem a escrita. Eu, se pudesse dar uma sugestão, diria que era a agricultura, que eu acho a agricultura mais forte do que a própria escrita. Mas o que define o fim da pré-história para a história é a escrita. Eu vi uma colocação muito interessante, que falava assim, que quando foi encontrado um osso regenerado, foi quando houve a empatia de alguém cuidar de algum ferido. Isso é um sentido filosófico do início de civilização. Qual é o primeiro indício da civilização? É um fêmur quebrado, que foi recalcificado. Por quê? Porque uma pessoa que tem o fêmur quebrado, ela não pode levantar para pegar água, ela não pode. E alguém cuidou dela. E se o osso recalcificou, alguém cuidou dela por muito tempo, até que o osso se solidificasse. Então, esse é um sinal de cuidado, é um sinal de preocupação. Então, é o primeiro indício assim, de civilização. É verdade. Mas não tem uma data para a saída da pré-história para a história. Não tem. Sabe por quê? Porque esse processo é um processo lento. Às vezes, a gente, quando fala os mundos habitados, a gente mostra os dedos assim. São 5, aí mostra o dedo. O ideal é que a gente tivesse assim uma mão igual a mão de um pato, para poder dizer. Por causa das membranas, sabe por quê? Porque a gente não passa de um mundo para o outro saltando. Existe uma transição para a gente sair de um mundo para o outro, ocorre um processo de transição. E o 7º tipo de mundo que a gente tem é o mundo de transição, que ocorre em todas as etapas de mudança de tipo. De transitório para mundo primitivo, houve uma transição. De primitivo para provas e expiações, outra. De provas e expiações para regeneração, outra. Quando for regeneração para ditose, outra. De ditose para seleção. Sempre vai ter uma transição, porque não há saltos. Espírito não é pipoca. Milho de pipoca, que a gente está assim, fritando, vai, pá! Pronto, se iluminou.
ele vai se transformando devagarinho. Não é um processo brusco. O fenômeno de construção da nossa condição de evolução, ele não é um fenômeno brusco. É por isso que se fala alvorecer de um novo mundo, porque toda vez que nós estamos num estágio e que a gente começa a se aproximar do estágio seguinte, nós entramos num processo de transformação, de transição. Ok? Tu podia explicar, não só para mim, mas para todos, aquela parte do equânime, o requisito equânime? Ah, sim. Está dito lá a necessidade da partilha, ou seja, que a gente não tenha uma sociedade onde alguns tenham tanto e falte para outros o mínimo para a sua sobrevivência. Então é uma tentativa da gente diminuir as diferenças sociais que a nossa sociedade tem. É uma busca de uma sociedade onde as distâncias entre os indivíduos seja menor, porque aqueles que de certa maneira constituem a sociedade e que por algum motivo não tenham condição de manter-se, porque mas aquele que recebe sem esforço, ele não vai... aí é outra história. Mas é aquele que tem condição e não pode trabalhar. A palavra é diminuir a diferença. Sempre haverá uma diferença, porque cada um Diminuir. administra de um jeito, tem uma aptidão tal, mas que ela não seja tão gritante, aonde tenha tanto e outro nem um prato de comida. Seria nessa situação. E também aqueles que não podem trabalhar. É preciso que a sociedade cuide de quem não tem condição. Quem tem condição deve procurar. A gente tem que oferecer as oportunidades para que a gente possa crescer nesse sentido, né? Eu vou aproveitar e fazer um comentário. Eu não ia fazer, mas eu vou fazer. Isso aqui que eu vou falar está no livro Reflexões Espíritas. É uma mensagem de Viana de Carvalho, o médium Edivaldo Franco, capítulo 18. Tá? Depois você procura lá. Nessa mensagem, Viana de Carvalho diz o seguinte: se nós formos considerar que todos os pobres da terra o são pelo fato de terem sido ricos na outra, a conta não fecha, porque tem mais pobre hoje do que já teve de rico durante toda a história da humanidade. Então, o que ele diz? Que existe os ricos e existem os pobres. Entre os pobres, existe uma fração dos pobres que eram os ricos e que agora estão encarnados como pobres. Naquele velho modelo, olha, o cara era rico, explorou, agora ele veio como pobre e tal. Mas que não todos os pobres estariam nessa condição. E ele diz que existe a pobreza expiatória, que é essa do expiatória, e existe a pobreza que é a pobreza provacional. Espíritos em início do processo evolutivo, que são almas ainda mais ingênuas, que não têm muito conhecimento. Então o que é que você faz? Você aproxima esse grupo de pessoas que são mais capazes, para que essas pessoas mais capazes deem condição de desenvolver essas pessoas. Não é de sustentá-las, é de desenvolvê-las. Então eu dou emprego, eu ensino como é que opera, como é que faz, e faço com que a inteligência desse grupo se desenvolva e todo mundo cresce. Diz ele na mensagem: ocorre que boa parte desses que são chamados ricos, ao verem os pobres, eles os exploram. Ao invés de fazerem um crescimento de todo mundo, eles acabam promovendo um processo de exclusão, em que esses indivíduos estavam numa pobreza provacional, e a esperteza do outro faz com que eles entrem num processo de sofrimento. Aí eles são explorados. Eu vou lembrar aqui um filme da década de 80, eu acho que é de 1983, mas depois vocês procurem. É um filme chamado A Missão. Fez muito sucesso na época. A Missão. Não é o Rambo. É A Missão com Robert De Niro.
A história é a seguinte, se passa aqui nessa região, inclusive. Passa em fazer basura. Não sei se passa. Eu lembro dos indígenas. Isso. Eu lembrei, muito bom. Isso. Em síntese, existem os indígenas, que são os guaranis, nessa região aqui, os guaranis, e existem os brancos que escravizam os índios e levam como escravos para servir nas suas fazendas, ok? E tem os padres, que se aproximam desses indígenas e ensinam a plantar, a colher, desenvolver, e eles progridem. Então você vê um ser que está em processo ali de aprendizado, submetido a duas mentes mais evoluídas, mas que têm visões diferentes. Um que vê e diz, eu vou te explorar, eu vou te vender e vou ganhar dinheiro contigo. E o outro que usa o seu conhecimento e impulsiona a sociedade, já diz, fica um negócio lindo, está muito bonito. Então, a forma como a gente lida com aqueles que têm menos condição de se cuidar é muito importante para criar uma sociedade, que não pode ser uma sociedade que sustenta os outros sem esforço, porque senão também não é uma sociedade evoluída. Você vê que em nosso lar todo mundo come e todo mundo veste, mas quem trabalha come e veste melhor. Então a gente tem que perceber que a gente tem que ter uma forma de não abandonar as pessoas que são incapazes, mas quem é capaz tem que ser capaz de produzir o seu próprio alimento, o próprio conhecimento. A gente tem que ter uma forma de não explorar e desenvolver todo mundo. Ainda que esse desenvolvimento gere menos lucro para quem está no topo da pirâmide, mas que faça uma partilha, que eu viva bem, não preciso viver pobre, que eu viva bem, mas que eu consiga fazer uma partilha melhor daquilo que eu tenho. Muito bem, eu quero contar uma última coisa para nós, antes da gente terminar, que é sobre um fenômeno que a gente ouve falar pouco. A gente fala muito de transição planetária, mas a gente fala pouco disso. A transição planetária, o processo da transição planetária, ele termina com um fenômeno. A última etapa do processo da transição é a chamada migração, que é a saída dos espíritos da Terra ou do planeta onde eles estão para um outro. Chama-se migração. É a última etapa. Quando ocorre a migração, fechou a transição, começa uma nova fase. E eu queria falar para vocês sobre migração, para a gente poder ter uma leitura do que a obra básica fala sobre isso, que às vezes nos passa despercebido. Segundo a obra básica, existem 2 tipos de migração. Não tem um tipo